Ele entendeu que não é mais tempo dele ficar ali e ele resolve voltar. E quando ele resolve voltar, ele se lembra do que aconteceu no passado. E a Bíblia diz que ele teve medo, ele ficou angustiado quando ele se lembrou que ele tinha que voltar. E ele começou a se indagar como que ele seria recebido pelo seu irmão, né? Pensando, meu irmão vai querer a minha morte, né? E tinha suas razões. E a Bíblia diz que ele começou a sua caminhada, e nesse medo dele, ele começou a orar a Deus. Ele orou a Deus e falou: Deus, tem misericórdia de mim. Acalma lá o coração do meu irmão, abranda as coisas, porque, né, ele com certeza está bravo comigo. Ele orou ao Senhor. Só que ele percebeu que precisava fazer algo a mais. E ele pegou tudo que ele tinha e passou adiante, fez passar adiante, e ele fica só. Ele ficou sozinho. Aí a gente precisa entender que esse ficar sozinho aqui, ele não ficou em solidão. Solidão é um outro contexto. Quando você fica, nem sempre quando você está só, você está em solidão. Quando você está em solidão, você está num lugar em que, às vezes, você está em solidão com muita gente ao seu redor. Porque solidão é um sentimento escuro, você se sentir sozinho totalmente, se sentir numa escuridão. Aqui não, aqui ele resolveu ficar sozinho. Porque ele sabia que tinha algumas coisas que ele precisava tratar. Então ele ficou sozinho. Algumas vezes na vida da gente, a gente precisa ficar sozinho. Ficar sozinho nesse sentido que Jacó ficou. Porque por muitas vezes, nós começamos a nos olhar, nos entender como ser humano através do olhar do outro. Jacó aqui era um homem que ele tinha muitos bens. Ele era rico. Ele tinha muito, Deus tinha prosperado a vida dele. Ele tinha mulheres, ele tinha servas, ele tinha muitos filhos. Aos nossos olhos, talvez você falasse assim, mas Jacó não precisa de mais nada. Do que Jacó precisa? Ele tem tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Só que tinha algo dentro dele que ele precisava resolver. E que esse algo era lá, tinha a ver com o passado. E quando ele fica sozinho, aparece um homem. E ele começa a lutar com esse homem, porque ele entendia o processo que ele estava passando ali. E a Bíblia diz que, quando esse homem viu que não ia vencer dele, perguntou para ele: qual é o seu nome? E eu aprendo aqui que, quando você está só, Deus, Ele não te deixa num lugar sozinho e não te leva para um lugar de estar só, não de solidão, para que não aconteça nada. Jacó, ali com aquele homem, ele estava sozinho, ele não tinha mais olhar de ninguém, não tinha ninguém para falar: você é Jacó, você é o homem rico, olha os filhos que você tem. Não, ele precisou se olhar para dentro de si e se entender quem ele era. E aquele homem perguntou para ele: quem você é? E ele falou: eu sou Jacó. Mas ele não falou eu sou Jacó. Não. Ele entende quem ele é naquele processo ali. E ele fala: eu preciso ser abençoado. Mas ele já era abençoado. Ele já tinha tudo. E nos dias de hoje, o que nós mais nos deparamos, às vezes até nós mesmos, nós nos olhamos e temos tudo.
nós nos permitimos, e não é estar só num lugar sozinho, permitimos estar num lugar de solidão. Numa briga com Deus, porque o Senhor não me dá isso, porque não acontece. Mas acontece mais o quê? O que estamos procurando? O que não está resolvendo esse lugar escuro que nós estamos entrando sem entender? As nossas noites são tão escuras, tão vazias, que diferente de Jacó que preferiu ficar sozinho, hoje em dia nós encontramos muitas pessoas que se diz cristão, que tem tudo, mas é uma solidão. É uma procura de algo que... Aí você olha para esse homem e fala, eu preciso ser abençoado. Me dá a minha bênção. Ele se vê ali naquela situação como quem ele realmente é. A pessoa em que ele se tornou, ele olha como ele saiu da casa dele, como ele era na casa dele, como era a vida dele. E agora ele está sozinho, ele e Deus, se olhando, olhando para si mesmo, numa discussão ali. Você precisa me abençoar. Eu preciso de uma benção. Eu preciso de uma benção. E a Bíblia diz que quando já ia começar a amanhecer, aquele homem viu que ele não ia desistir, tocou-lhe a coxa, perguntou para ele quem ele era. Ele respondeu, eu sou Jacó. E aí ele falou assim, sim, você é Jacó. E agora você está preparado para viver uma nova história. A partir de agora, seu nome não vai mais ser Jacó, mas sim Israel. É o começo de uma nova história. Nós só precisamos entender quem somos em Deus. Nós procuramos muito quem somos nas outras pessoas. A gente nota que a gente quer ser reconhecido, ser aceito, ser entendido, mas pelo outro. Nós buscamos isso no olhar do outro. O meu marido precisa mudar, precisa me aceitar, o pastor, a igreja, o trabalho. É sempre no outro. Quando a gente chega para estar sozinho, aí na maioria das vezes bate o desespero. E é bem interessante que eu ouvi essa semana de alguém. Eu sei exatamente o que fazer. Mas quando eu olho para mim, eu sei exatamente. Pastor, eu sei o que fazer. Mas eu me deixei levar por uma solidão que eu não quero ter esse encontro com Deus. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, é revelado a nós quem somos. E nem sempre é bonito nos olhar. Nem sempre a nossa história é bonita. Muitas vezes o nosso passado nos condena. Mas aí você vê um Deus que tem tanto amor, que Ele não falou nada para Jacó. Não acusou, não apontou, não mostrou, nada. Ele só perguntou, quem você é? Qual o seu nome? E bastou para Jacó entender. Porque se você olhar uns versículos antes, você vai ver Jacó orando e pedindo, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, vai lá, calma o coração do meu irmão. Mas aqui não. Deus, o assunto sou eu. É comigo que o Senhor quer tratar. É em mim que precisa haver mudança.
E eu olho para a história de Jesus no Getsêmani, e também vejo Jesus num lugar só. Jesus ali, quando ele sobe para orar, ele ainda leva os discípulos. Ele leva os discípulos. Porque quando a gente vê que a coisa vai ficar séria, você quer sempre alguém para te ajudar. Você quer, vamos orar comigo? Vamos ali comigo? E Jesus levou os discípulos, porque ele já estava entendendo que estava chegando a hora. Ele sabia o que ele ia passar, então ele leva os discípulos, chama os discípulos, vamos orar. Quando ele chegou no meio do caminho, ele viu que não dava para levar todo mundo, ele separou 3. Falou, vamos comigo, vocês são os mais chegados, mais apegados, vamos comigo. Mas aí quando ele chega ali, ele percebe, tem que ser só eu. É sozinho. E aí ele se afasta dos 3. E ele vai orar. E ali ele começa a orar. E ele ainda chega a pedir, Pai, se for possível, afasta de mim o que eu tenho que passar. Porém, seja feita a tua vontade. E nessa hora, quando ele está só, acontece o que aconteceu mais ou menos com Jacó. Muda a história de Jesus também. Porque até na carne ele começa a sentir já a dor do sofrimento. Diz que ali ele suou. Ele sofria ali porque ele já começou a sentir. Naquele momento, ele já saiu de o homem, o enviado de Deus, o Messias, o profeta, o amigo dos discípulos, aquele que estava para ensinar, para ser o sacrifício vivo. O encontro dele ali é só com Deus. Mudou a história. Não era mais o Messias, porque quando ele levanta, ele fala, vamos, chegou a hora. Ele já se levanta para ser o sacrifício vivo. E aí nós precisamos entender que talvez a mudança que nós precisamos está nesse encontro a sós com Deus. A mudança que nós precisamos não está no que eu posso conquistar. Porque nós vemos pessoas que têm financeiramente, saúde, tem tudo. Mas parece que a vida dele não flui. Quando você olha para ele, falta alguma coisa. E ele sente que falta alguma coisa. Porque por mais que o Senhor o leva para viver num lugar só, para ter um encontro com Deus, ele está sempre puxando alguém. Ele está sempre levando alguém. Quando vem um lugar para você estar só, você está sempre querendo alguém. Pastor, ora para mim. Irmã Neuza, você está sempre ligando para alguém, procurando alguém. Porque você não quer estar nesse lugar a só com Deus. E Jacó, quando ele viu que ele não tinha outra saída, ele se separou de todo mundo, de tudo que ele tinha, de tudo. E resolveu ficar só, para viver um recomeço na vida dele. O Senhor quer que nós vivamos esse momento na nossa vida. O momento de ficar a sós com Ele. Parar de nos olhar pelo que os outros falam, né? Pelo que que você ouve dos outros. É bom ouvir dos outros, porque às vezes os outros falam coisa boa, às vezes não. Mas Deus quer nos levar não para um lugar de solidão, mas para um lugar de estar só com Deus. Para Ele nos moldar, para Ele nos mostrar o que somos. E para Ele tirar de nós o melhor que Ele ainda tem para nós. Porque Jacó se levantou para viver o melhor que Deus ainda tinha para ele. Ele tinha muito, mas Deus ainda tinha muito mais para dar para ele.
Jesus se levantou para viver o sacrifício, o que realmente Ele veio fazer. Só que nós estamos nos contentando com pouco. Em estar no lugar aonde as pessoas nos veem e falam, ali é a Helena. Mas quantas vezes o Senhor pega a Helena, coloca no lugar sozinha e fala, Helena, eu quero ter um encontro com você. Mas a Helena foge. Não, Senhor, peraí, tá difícil, não quero, vou. Não, me livra, tem misericórdia. O lugar de ficar sós com Deus, irmãos, não necessariamente para você viver uma luta, não. É apenas um olhar para você mesmo, para se reconhecer em Deus. Porque o que a gente mais vê é pessoa andando de um lado para o outro, dizendo, mas eu estou sozinha, eu me sinto sozinha, sofrendo com a solidão. Mas quando você ouve Deus de aliança, Deus de promessa, o que Ele foi que Ele prometeu, você nunca vai estar só, não em solidão. Esses dias negros, esse buraco sem fundo, essa coisa que você está em sofrimento, é porque você não está acreditando no que Deus disse, porque Ele é um Deus de aliança e um Deus de promessa. Então, para crente não existe essa solidão. Onde foi que nós permitimos sofrer tanto com esse lugar de escuridão, de solidão que não passa, que só dói, depressão, essa angústia, que quando você fica sozinho por um momento, você se desespera. Mas e a palavra? E a promessa? Você não vai estar só. Eu vou estar com você em todos os momentos, em todos os lugares. Isso foi uma promessa que Ele fez. E Ele não falha. Você pode até ter sido levado a um lugar para estar só, sem pessoas em volta. Mas nessa hora, Deus tem que aparecer. Se você está sem pessoas ao seu lado, e Deus não está presente, você não está conseguindo sentir nada, você está nessa prisão, tem alguma coisa desajustada. E isso é fato, é comprovado, científico. Por quê? A presença do Espírito Santo em mim não me deixa sentir só, não em solidão. Fecha os teus olhos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, nós passamos por uma pandemia, nós passamos por tanta coisa, que deu uma mexida na cabeça da gente, deu uma mexida na cabeça das pessoas. E é muito normal, é muito natural ver pessoas sofrendo, angustiada, depressiva, com essa solidão, no desespero. Irmão, onde tem Deus, não há desespero. Você tem Deus, você tem Deus, você tem Deus. Por mais que você está se sentindo só, você tem Deus. Pare de fugir desse lugar de estar só. Entenda que o Senhor te leva, a vida te leva a um lugar de estar só, não de estar sem Deus. Deus vai estar sempre com você. E quando você estiver só, é porque Ele quer tratar com você.
Tratar da sua alma, das suas feridas, das suas dores, dos seus cansaços, daquelas coisas que ninguém vê, que só Ele entende. É nessa hora que Deus se apresenta. Porque você já viu que a maioria das pessoas, acho que a maioria do ser humano, a maioria das pessoas, quando está sozinho, não pode ver uma mosca que já leva um susto. Ai, meu Deus, passou uma coisa, uma sombra que passa. Ai, sangue de Jesus tem poder. É fácil sentir a presença do nosso adversário, ou do inimigo, do diabo. Mas quando você está sozinho, por que é tão difícil sentir que Deus está com você? Porque do mesmo jeito que a presença, vamos dizer, das forças do mal é real, a presença de Deus também é. Então, se eu estou sozinho e eu sou de Deus, quem tem que estar comigo? Por que temer? Por que temer? Porque eu não posso estar sozinho na minha casa e Jesus está comigo, sentado do lado, conversar comigo. Ah, irmã, você está louca. Mas aí passa uma sombra, nosso diabo passou aqui. Irmãos, é a presença de Deus. Eu falo que o lugar que eu mais converso com Deus, que eu mais sinto a presença de Deus, é na pia da minha casa, lavando a minha louça, lavando a minha roupa. Ali Ele se faz presente, se revela a mim. Porque é eu e Ele conversando com Ele. É um lugar que eu estou só, a maioria das vezes. Eu não estou em solidão. Eu estou só. E o Senhor se revela a mim. E é exatamente isso que o Senhor quer trabalhar na nossa vida nessa noite. Você pode se colocar de pé? Se conheça em Deus. Se conheça em Deus. Saia daqui com a certeza de que você não vai estar só. Não, irmã, mas você não está entendendo. Não, você não vai estar só. Não, irmã, mas eu não vai estar só. É a promessa de Deus. Ele falou, eu vou, mas eu não vou deixar você só. Isso é promessa. Nós precisamos entender das promessas para viver as reais promessas. É por isso que nós estudamos a Bíblia. Nós nos fortalecemos em Deus em oração, em jejum. Nós vemos a igreja para entender que mesmo nos momentos mais difíceis, e eu posso te falar, se eu pudesse te mostrar nessa noite, quantas vezes que você disse que estava sozinho, mas o Senhor estava te carregando nas mãos dEle. Só que você estava teimando, não, eu estou sozinho, não tem ninguém aqui, eu não estou vendo ninguém. O meu marido não está, a minha mãe não está, o meu pai não está, Não, Deus estava. Deus estava, quem você precisava estava. Só que você não percebeu. Quem você precisa sempre vai estar com você. Quem você precisa, a mão amiga que você precisa sempre vai estar com você. Não importa se é no choro, na tristeza, na alegria, Ele sempre vai estar com você. Pare de se olhar nesse lugar de solidão. Se olhe apenas num lugar de estar só com Deus, com a presença do Todo-Poderoso. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Não é essa vida de desespero, de angústia, de lamento, de choro. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não está vendo? Por que o Senhor não está fazendo? Por que não está acontecendo? Ô irmãos, no silêncio Ele trabalha tanto. Enquanto você dorme, Ele trabalha tanto por você.
enquanto você não percebe, você não sente. Ele te livra tanto. É tantos livramentos diários, é tantas bênçãos que Ele derrama, mas nós, por nos afastarmos tanto do amor de Deus, não conseguimos mais perceber a presença de Deus conosco. E precisamos voltar a ter essa intimidade, essa conexão com Deus. Precisamos voltar, buscar esse lugar de estar só, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus, entender o trabalhar de Deus, porque Ele trabalha, Ele cuida, Ele livra, Ele salva e Ele restaura. Amém? Você pode fazer uma oração. Porque eu falei para o Senhor, quando eu li esse texto: Deus, eu quero estar no lugar onde eu possa estar só com o Senhor. Porque eu quero me reconhecer nos meus maus caminhos, naquilo que não te agrada, porque o Senhor tem o melhor para mim. Não é para só isso, não é para parar aqui. A vida de Deus em mim é o momento de deixar de ser Jacó para ser Israel. É o momento de se desligar daquilo que é só riqueza, é só terreno, é só passageiro, para viver um algo mais na presença do Senhor. Pare com essa insistência, com essa briga com Deus. Mas por quê? Por quê? Para quê? E aceite que tudo isso é para te fazer melhor, é para te derramar as promessas que Ele tem na sua vida. Deixa Deus te apresentar para você essa noite. Deixa Ele apresentar quem você é. E eu tenho certeza que você vai começar a ver em Deus uma pessoa bem melhor, com coisas bem maiores que Ele tem para você. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. E nessa noite, Senhor, de uma reunião de crescimento espiritual, o Senhor nos traz aqui, Pai, para ter uma conversa daquelas íntimas que só um pai tem com o filho. E o Senhor pergunta para nós o quanto nós os conhecemos. O Senhor pergunta para nós o quanto nós os conhecemos. E sempre nós queremos ver. Mas quando nós aceitamos o que o Senhor tem para a nossa vida, o Senhor muda a nossa história completamente. Senhor Deus, nessa noite, se há alguém aqui, ó Pai, nessa noite, que entrou aqui e por algum momento sentiu, Senhor, a dor da solidão, o desespero da solidão, Pai, que a Tua presença alcance essa pessoa e ela possa viver a partir de agora em momentos simplesmente só, mas não mais de solidão, porque a Tua presença, através da promessa que o Senhor tem pela Tua palavra, se faz real na minha vida, na vida dessa pessoa e na vida de cada um. Na nossa vida, Pai, nós não aceitamos, Senhor, solidão, tristeza,
Mas sim, ó Pai, mesmo que em momento de luta, de estar só, o Senhor vai estar conosco. E o Senhor vai estar, Senhor, presente em todo momento, para que nós possamos entender que eu não vivo mais só. Eu vivo com o Senhor, e a Tua presença é real na minha vida. Deus, obrigado pela Tua palavra.